como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, que está chegando agora no meu canal, eu me chamo Eliette. E para você, né, que já me acompanha, que já está aqui no meu canal, que bom de você estar por aqui assistindo mais um vídeo meu. Então já deixa teu like aí e ativa o sininho aí para você acompanhar o meu canal e não ficar fora de nada. E dito tudo isso, vamos de fato para o que interessa para este vídeo. Então, neste vídeo eu venho falar sobre a dificuldade que algumas pessoas encontram de realizar mudanças, veja só, mesmo quando elas têm consciência do que precisam mudar e como elas poderiam fazer isso. Aí eu quero te trazer uma situação. Imaginem a seguinte situação para a gente conversar aqui. Você já se encontrou com pessoas que possuem uma certa clareza sobre si, de situações, de problemas, que elas gostariam de resolver, mas elas não conseguem? Pois é. Essa pessoa, ao conversar com você, veja só, sobre essas situações vividas, ela traz algumas explicações, alguns detalhes minuciosos sobre as experiências dela, pontos de vista delas e dos outros que direto ou indiretamente estão ligados à sua problemática. Mas mesmo assim, o que se percebe é que essa pessoa ela não consegue encontrar meios suficientes para promover a mudança, mesmo ela tendo consciência. Ela recorre inúmeras vezes a essas experiências e, sem perceber, as usa sempre como justificativa para dizer que é por isso que ela não consegue mudar, que é muito difícil, que sente raiva de si mesmo, por vivenciar toda essa dor, de saber de tudo isso e não muda. Então eu diria para vocês que dinâmicas como essas podem estar muito envolvidas com uma série de fatores psicológicos, emocionais, ambientais. E dito tudo isso, agora eu gostaria muito de te apresentar algumas possíveis explicações aqui que me recorrem de algumas pessoas que sofrem dessas situações das quais elas vêm enfrentando. Primeira delas, uma certa resistência à mudança, mesmo quando elas sabem que é benéfica. Isso pode ter sido devido a um medo desconhecido, a perda, o desconforto, a falta de confiança em suas habilidades para lidar aí com algumas mudanças. Isso pode também estar ligado a certos hábitos enraizados. Nosso cérebro geralmente ele tende a seguir alguns padrões regulares. Se alguém tem hábitos específicos, por exemplo, como fumar, comer, geralmente ou procrastinar, isso pode ser difícil de romper esses padrões, mesmo que sejam rigorosos com a sua saúde e seu bem-estar. Então, essa pessoa ela pode também estar enfrentando um certo nível de autocontrole limitado. Para pessoas assim, a força de vontade, por exemplo, né, ela é finita. A capacidade de resistir a impulsos pode esgotar-se rapidamente. Então, se essa pessoa está tentando fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, o que pode acontecer é que ela venha a ter aí uma certa falta de autocontrole para realizar todas essas mudanças com sucesso. Um outro fator diz respeito às suas crenças que se limitam e limitam a sua capacidade para a tomada de decisão e de ação. São crenças limitantes que algumas pessoas possuem, né? Crenças negativas sobre si mesma, como a baixa autoestima, a autoeficácia. Isso pode estar sabotando os esforços para a mudança. Então, se alguém acredita que não é capaz de mudar, por exemplo, ela pode se tornar isso aí para ela uma profecia de autorrealizável. Outro fator são os emocionais, como a ansiedade, a depressão, estresse, traumas. Isso pode estar dificultando a capacidade dessa pessoa aí fazer mudanças, e essas emoções elas também podem atuar como obstáculos psicológicos. Uma outra questão está ligada à falta de apoio social, que pode ser isso um fator que esteja dificultando no processo de mudança.
apoio de amigos, de familiares, de profissionais de saúde. Isso pode ser fundamental para ajudar, né? Alguém que esteja aí passando por uma dificuldade como essa e tentando realizar algumas mudanças e não consegue. Então, superar esses obstáculos requer muitas vezes autocompreensão, apoio, planejamento, disposição para buscar ajuda. A terapia, o aconselhamento, a consulta com profissionais de saúde mental, isso pode de fato serem aí recursos valiosos para ajudar alguém a entender e a superar essas barreiras, fazer mudanças positivas em sua vida. Então, se você aqui que me acompanha nesse vídeo é um psicólogo, né? Eu te diria que um dos teus papéis diante de clientes que sofrem por viverem com esse tipo de dificuldade, para que você possa se dispor a escutar verdadeiramente, com empatia, aceitação, autenticidade, porque esses elementos, essas posturas do profissional de psicologia, e aqui eu falo de um lugar do profissional da psicologia humanista, traz um certo respaldo, um certo cuidado de perceber essa pessoa como pessoa, de dar vazão para que ela possa se sentir acolhida, compreendida, reconhecida na pessoa que ela é, conseguindo se despir dos medos, dos preconceitos que estão aí imbuídos na pessoa que ela é, na imagem de eu que ela tem, na percepção de si, que são elementos que podem estar criando uma força interna e propiciando uma dificuldade para que elas possam de fato tomarem aí decisões certeiras, porque o que a gente vai entender é que mesmo que essas pessoas elas sabem o que elas precisam fazer para que a mudança ocorra, muitas vezes elas se apoiam, se justificam nisso que elas sabem sobre elas mesmas e não conseguem tomar as decisões que elas precisam tomar, mesmo sabendo quais são essas decisões. E é claro que aqui eu não coloquei lá na listinha que falei há pouco para vocês sobre os possíveis fatores, um dos pontos que vale dizer também que muitas vezes esse lugar onde essa pessoa se encontra, do qual ela justifica que ela não consegue mudar porque ela tem esse jeito, isso pode estar muito ligado a um ganho secundário. É justamente o fato de ela estar nesse lugar de não conseguir mudança que ela pode ter criado a ideia que ali é um lugar onde ela é vista, onde as pessoas se preocupam com ela, onde as pessoas vão até a ela e recorrem para saber como ela está. Ou seja, ela, por meio desse lugar onde ela não consegue agir para tomar uma decisão para mudança, ela percebe que ela encontra alguns ganhos, né? Então aqui tem um conflito grande, né? Entre ela não querer mais estar nessa condição e desejar muito mudança, mas ao mesmo tempo existe um medo, né? Que essa mudança ela pode afastar as pessoas que ela entende que iriam se afastar caso ela passe a ser uma pessoa autônoma, capaz de resolver as suas próprias questões e não mais necessitar do outro. Um outro elemento também que é importante, que vale dizer aqui, que é um conceito que Gengel traz, que é o crítico interno, que é aí uma parte nossa que ela é construída ao longo das nossas experiências, que ocupa um lugar em nós, entendido como que precisa nos proteger de algo que o eu entende que é ameaçador para a nossa integridade. Então, cada um de nós, se você aqui que está me escutando,
talvez possa fazer um instante de reconhecimento de você mesmo e buscar perceber como é teu crítico. O crítico, ele se apresenta de várias maneiras em cada um de nós. Ele pode ser aquela voz que nos diz, não tem nada a ver você fazer dessa maneira. Ele pode ser aquela voz que diz, você nunca faz nada certo mesmo, você sempre faz tudo errado. Ela pode ser aquela voz de, o que é que as pessoas vão achar quando eu fizer tal coisa ou quando eu disser tal coisa. Pode ser aquela voz que diz que é perigoso, que eu não devo tomar aquela decisão, eu não devo estar com aquela pessoa porque é perigoso. Então são vozes internas que nos colocam para nos sinalizar que existe um lugar que nós precisamos tomar conta. Então o crítico, ele vem para nos proteger. Só que, claro, essa proteção, ela muitas vezes passa de um certo ponto e dificulta a nossa capacidade de atualização. Diante de toda a potencialidade que o ser humano tem para poder olhar para as experiências dele, reconhecer o que é que de fato faz sentido e o que não mais faz sentido, encontrar maneiras de gerenciar essas dificuldades de um outro modo e partir para a ação. Então, todas essas etapas, para algumas pessoas, quando o crítico interno é muito severo, a gente costuma dizer que é um sargento, né? Ele tá ali e não baixa a trégua, fica muito difícil para poder atravancar esse portal e conseguir agir e conseguir fazer algo diferente, né? Porque passa por esse crivo interno, por esse lugar, né? Que vai ditar o que é que essa pessoa deve fazer ou não deve fazer. Então, aqui eu mostro para vocês nesse vídeo que de fato é muito comum encontrarmos pessoas ao longo da vida, na clínica, que apresentam esse tipo de dificuldade para mudança. Então, eu apresentei para vocês todos esses fatores que possam estar aí atrelados, né, a uma possível explicação do que acontece com pessoas que sofrem com a dificuldade de mudar. Tá bem? Eu espero que de alguma maneira esse vídeo trago algumas reflexões aí para você, tenha chegado próximo a algumas reflexões, tenha trago uma possibilidade de abertura, né, de uma nova consciência e quem sabe até de você tomar algumas atitudes frente a isso. Se você, quem me escuta nesse momento, pode ser a pessoa que sofre por não conseguir fazer as mudanças, ou se você é a pessoa que me escuta que está na condição de terapeuta e que pode então, a partir desse vídeo, ter se beneficiado e ter ampliado um pouco a tua compreensão sobre esse assunto. Tá bem? Era essa a conversa. Eu espero que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!